meus queridos, tudo bem? Então hoje vamos para mais uma aula. A gente está nas aulas falando um pouquinho dos artistas brasileiros. A gente vai falar de mais uma artista hoje, falar um pouco do trabalho das mulheres também, né? Que são muito importantes como artistas plásticas e que também fizeram um grande trabalho com muita representatividade no Brasil enquanto pintoras. E eu vou falar um pouquinho da Anita Malfatti. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho dela. Anita Malfatti nasceu em 2 de dezembro de 1889 em São Paulo e a sua morte foi em novembro de 1964. Ela foi uma pintora, foi desenhista, foi gravadora, ilustradora e uma professora também. Ela, por um período, ela também foi professora de arte, né? Na Semana de Arte Moderna de 1922, a Anita participou com 22 trabalhos. E nessa exposição que acontece na Semana da Arte Moderna em São Paulo, né? Ela foi uma das grandes que representou vários dos seus trabalhos nesse movimento, né? Uma vez que ela foi um círculo, né, artístico, que depois a gente pode falar um pouquinho também da Semana da Arte Moderna de 1922. Então ela entraria para o grupo dos 5, né? Assim, resumidamente, essa Semana da Arte Moderna foi um marco, né, no Brasil, de um momento que estava acontecendo uma revolução na arte, né? Então, Anita Malfatti fez parte de um grupo de brasileiros, de pintores, onde que ela também trabalha essas questões, já nesse novo movimento, nessa nova vertente da arte moderna. Inclusive, se tem muitas histórias que a gente tem de conhecimento, e uma delas muito resumidamente contando aqui, ela foi estudar na Europa e se esperava quando ela retornasse aquela pintura acadêmica, né? Aquilo que a gente pensava enquanto de mais belo, de mais expressão, de mais, digamos assim, o auge de um pintor, né? Imagina, estudar na Europa com grandes pintores e vir para o Brasil. E quando ela chega no Brasil, o que acontece? Muita gente se surpreende com a arte que ela traz. Ela traz uma nova técnica, né? Uma nova vertente de pintura, que é aquela pintura já não mais pensando nas linhas, a gente pensando do plano de fundo, a gente pensando em perspectiva, ou então de uma pintura mais acadêmica, realista. Eles acabam com esse trabalho e eles começam a produzir uma arte diferenciada, uma arte onde que eles estão muito mais querendo retratar algumas questões, né, do que necessariamente o acadêmico belo perfeito como até então se pensava. Então eles estão falando das realidades, eles estão falando de uma pintura onde que se retrata uma questão de lugares, de pessoas, a sociedade, esse trabalho da representatividade de um momento, de um lugar onde que então os artistas estão muito mais concentrados a fazer. E ela escuta nesse momento muitas críticas que abalam até a própria estrutura dela de pintora e tal, dizendo que a pintura dela não estava legal, que não era exatamente o que as pessoas estavam imaginando, que ela ofereceria como obras, né? Porém, mais tarde se entende que ela está fazendo parte de uma nova vertente, é um novo movimento da arte. Inclusive a gente já falou um pouquinho da arte moderna e a gente
que acontece fora do Brasil e que também acontece no Brasil. Então ela está nesse momento querendo trabalhar nessa arte diferente que está se colocando, né? E ela, como uma pintora brasileira do seu momento, ela vai estar também trabalhando dentro do que os pintores no momento julgavam que era a arte, que era a priori da arte, o que seria interessante estar fazendo, o que o trabalho deles queria como representatividade. E a Anita Malfatti tem grandes trabalhos lindíssimos, trabalhos que também estão no MASP em São Paulo e outros museus pelo Brasil e fora do Brasil. Então a gente pode dizer que ela é um grande nome enquanto artista brasileira, artista moderna, e ela com certeza ficou com o seu nome na história e vai permanecer porque realmente ela tem um grande trabalho, belíssimo. Então a gente trouxe hoje um pouquinho da história, um pouquinho do trabalho, para que a gente conheça um pouquinho mais sobre a pintura de Anita Malfatti, ok? Olá! Então, para a nossa aula prática de hoje, a gente vai fazer uma releitura da nossa artista Anita Malfatti. Eu trouxe duas obras da Anita Malfatti para que vocês entendam o que eu gostaria que a gente fizesse hoje nessa aula. Uma dessas obras fala da festa no interior e outra na festa no arraial. Então, o material que a gente vai usar seria o lápis de cor. A gente vai desenhar e pintar com lápis de cor. A gente pode pegar também uma folha 4 e aí a gente pode estar trabalhando com a pintura do lápis de cor. E a temática que a gente vai estar trabalhando são as cenas de festas. Eu quero que vocês façam um desenho de uma cena, de uma festa da onde que a gente vive, ou seja, eu vivo no interior, eu vivo na cidade, eu vivo na África, eu vivo em Minas Gerais, eu vivo na Caatinga, eu vivo no interior do Rio Grande do Sul, enfim. Qualquer desses lugares onde eu vivo é aonde que eu vou possivelmente registrar uma cena. Como que é a festa onde que a gente vive, nesse lugar onde que a gente vive? A Anita Malfatti, quando pintou essas cenas, ela retratou uma cena do cotidiano, de uma festa, daquele momento onde que ela capturou que a festa se dava assim, naquele região, naquele local que ela trouxe essas imagens. E o que eu quero que vocês façam é a temática que a gente vai trabalhar nessa aula é uma festa, uma cena de uma festa da nossa realidade. Como que é a festa na nossa localidade, na nossa comunidade, na cidade onde que a gente vive, no interior, em qualquer desses lugares. Então, a proposta de hoje é uma releitura de desenhar, de pintar uma cena de festa, tá ok? E lembrando vocês que todos esses desenhos eu gostaria que vocês guardassem, tanto pode ser feito quem tem feito no seu caderno de desenho, ou quem tem trabalhado em folhas avulsa, mas sempre a gente guardar todos esses materiais para a gente, quando eu for fazer a visita do projeto, da escola, a gente está vendo isso, todo esse material que vocês tenham produzido e, ao mesmo tempo, para a gente fazer uma exposição lá no final do ano, né, com todo esse material, para que a gente consiga ver tudo que foi produzido juntos, né, ok? Então, essa é a releitura da nossa artista Anita Malfatti.